Ilá, 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 Isla. Ilá, Ilá Podcast. sejam todas, todos e todes bem-vindos ao primeiro episódio do Ilá Podcast, podcast do Projeto Quilombolar, Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Gabriel e neste primeiro episódio falaremos um pouco sobre a história do nosso projeto, nossos objetivos e quem nos compõe, ao mesmo tempo em que analisamos como as relações étnico-raciais se colocam dentro do espaço da universidade. O reconhecimento de que os saberes produzidos dentro das universidades privilegiam perspectivas que têm origem em estudos e pesquisas europeus demonstra a necessidade de um diálogo mais profundo com outras histórias. Assim, o quilombolar provoca todes a ampliar e a desafiar esses conhecimentos a partir de pesquisadores e pesquisadoras, pensadores e pensadoras africanos e afro-brasileiros, com o objetivo de colaborar com o enfrentamento do racismo na formação em psicologia. Neste primeiro episódio, entrevistamos a professora Nara Diogo, coordenadora e fundadora do grupo. Com doutorado em Educação e formação em Psicologia, Nara Diogo é professora da Universidade Federal do Ceará, com interesse em estudos na perspectiva interseccional, nas questões de gênero, raça e etnia que perpassam o desenvolvimento humano. Damos boas-vindas à professora Nara. Professora, primeiramente é um prazer lhe ouvir. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Para começar, eu acho que a gente poderia conversar um pouco assim sobre como as relações étnico-raciais aparecem nos espaços educativos. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela nos leva a pensar a desnaturalização desse espaço escolar. O que é desnaturalizar? É considerar esse espaço em termos do que ele tem de construído pelo ser humano. As concepções, os ideários que estão ali materializados, né, e acontecendo cotidianamente, que às vezes estão tão afastados das finalidades, né, dos desejos que a eles deram origem. Então, quando a gente pergunta por isso, a gente retira, né, da escola essa transparência, né, ou seja, os seus procedimentos, as suas rotinas, os seus objetivos, que pareciam tão óbvios para nós, eles ficam mais evidentes naquilo que tem da nossa ação coletiva, né? Hoje, por exemplo, com a pandemia da Covid-19, isso que era tão óbvio, né, chegou mesmo a ser considerado supérfluo e descartável, né, como foi o caso, por exemplo, desse debate do homeschooling, né, com a pandemia, né, a pandemia ela recolocou esse espaço escolar no seu lugar de centralidade, de organização do cotidiano, não só das crianças e dos jovens, né, mas também das famílias, né, no próprio funcionamento social mesmo. Então, quando você me pergunta do espaço educacional, e eu já respondo a partir da escola, né, não é uma coisa assim pensada. Né? Ao mesmo tempo em que eu reafirmo a importância da instituição escolar, né, na contemporaneidade das necessidades concretas das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos também, eu também posso pensar e me perguntar como é que a escola adquiriu esse lugar de centralidade e de importância. Então, a escola ela tem concentrado esse ideal de uma educação para o ser, uma educação para o aprender, para o conviver, para o fazer, né? Não são esses pilares da Unesco, né, da educação? Essa escola, né, como a gente conhece hoje, como a gente sonha e idealiza, ela vai refletir os anseios e as necessidades de disciplina, de organização, de regulação, de controle, né, de uma determinada classe social, né, que vai concentrar ali nesse espaço essas funções. Então, se a gente for pensar lá com a Revolução Francesa, né, quando a classe pobre começa a frequentar as instituições de ensino, né, já estavam ali essas sementes, né? Mas as instituições escolares, né, assim, elas já existiam, né, vinham desde a Reforma Protestante, do Renascimento, com outra cara, né? Mas essas sementes de permanência no tempo, de frequência, de obrigatoriedade, já estavam ali. E isso também é presente no catolicismo, né, com os jesuítas, né, quando a escola chega no Brasil, né, toda a concepção de infância e de adolescência que ele começa a se desenrolar entre, né, a menorização, o cuidado, a tutela, né? Então, assim, com o iluminismo, com a industrialização, a escola ela vai se separando da igreja e vai ganhando esses áreas aí de universalidade.
Mas voltando um pouquinho, né, quando ela chega no Brasil, ela chega via o quê, né? Via Companhia de Jesus, via catequização, né? Veiculando o ideal civilizatório que sustentou toda essa empreitada colonizadora. Então, assim, o que significou essa catequização, né? O que significou a colonização? Senão a desorganização, né, a violenta repressão e assim, destruição de modos de vida, né, e dos espaços de transmissão e aprendizagem das diferentes etnias que habitavam aqui essa terra de Pindorama há mais de 40 mil anos, né, hoje se sabe. Então, assim, aí começa nessas relações, a gente começa a discutir as relações entre as questões étnico-raciais e a educação. Né, uma educação que foi imposta como controle, como disciplina, como expropriação, anulação do saber, como a negação da própria humanidade. Né? Foi aí que o europeu justificou, né, a invasão, a exploração, o assalto, né, que foram empreendidos, né, durante a colonização. Foi nessa noção, né, ilusória e depois sustentada por cientificismo de que as diferenças percebidas entre os grupos humanos deveriam ser hierarquizadas na direção de uma evolução cujo ápice seria o modo de vida de quem? Né? Do europeu. E isso ecoou, gente, tanto até hoje, assim, até a ponto assim, dos anos 1960, 1970, na Inglaterra, por exemplo, as crianças negras serem consideradas incapazes de aprender, né, serem enviadas a escolas de segregação, no sentido de que elas iam ficar ali não recebendo a educação junto com outras crianças que também eram consideradas incapazes de aprender. E hoje tudo isso já passa por uma crítica, né, já foi revisto. Então, assim, o que marca esse aparecimento dessas relações étnico-raciais nos espaços educativos só é a reivindicação, né, do povo negro, né, da diáspora, né, do povo indígena aqui no Brasil também, desse espaço educativo. Né? Os povos indígenas reivindicam o direito à educação que seja por eles construída, e o povo negro tensiona, disputa esse ideário, né, de universalização, desconstrói essa falácia do racismo científico, demonstra toda a sua capacidade de aprender, de ser, de conviver, de fazer, né? De modos que, inclusive, desafiam, né, e se chocam com as necessidades de controle e disciplina que a escola se impôs. Então, quando a gente questiona espaço escolar, né, como esse espaço circunscrito, né, espaço educacional como um espaço onde a educação vai se dar, a gente tem que se lembrar também que, né, os espaços educativos já foram pensados de forma muito mais vasta, de forma muito mais ampla, né, por diversos povos que aqui habitaram, né? Então, eu penso por aí. Muito interessante. Isso pode até fazer uma grande contribuição para a próxima pergunta, né? Ao se pensar que se colocar esse espaço institucional nesse lugar assim, histórico e político com esses tais pilares, assim, quando a gente pensar, então, quando se insere essa pauta, né, étnico-racial dentro do campo da educação, dentro do campo principalmente assim da universidade, né, o que se transforma, quais mudanças surgem? Então, né, assim, o salto que a universidade dá, né, em termos de conhecimento, eu acho que é muito grande quando ela entende que ela é um espaço no qual não pode haver neutralidade, né, frente a essa necessidade de reparação de uma história de negação de direitos, assim, dessa magnitude. Então, assim, que universidade é essa, né? Assim, se fala das universidades europeias como sendo as primeiras, né? Mas e as universidades do mundo árabe, né? Com as quais os europeus tiveram contato e, enfim, né? A partir, seja da presença árabe na Europa ou da empreitada colonial mesmo. Então, assim, a história da universidade, ela vem também daí, né? E a partir desse resgate histórico, a gente pode, desse aporte histórico, né? A gente pode entender, ali como a Sueli Carneiro também coloca, né? Assim, o epistemicídio, ou seja, o assassinato de tantos conhecimentos advindos de tantas outras culturas, né, bem como o assassinato da própria possibilidade, né, de que as pessoas negras se vejam como alguém capaz de aprender, de produzir conhecimento, né, de ser respeitada nos espaços educativos, como um legítimo outro, né, alguém com quem é possível trocar, alguém em quem se investe, alguém em quem se aposta, né, assim, então existem disparidades de acesso, de permanência, de conclusão dos cursos, né, entre negros e brancos nas universidades brasileiras, né? Assim, os percursos escolares em termos de reprovação, de evasão, a ideia de distorção, né? Ou seja, assim, né? Tá num semestre, tá no outro, ninguém sabe que semestre está. As expectativas de desempenho são diferentes, né? Ou será que ninguém mais lembra, né, daquele medo de que os cotistas viessem a prejudicar o desempenho das universidades, esse prejudicar que nunca se confirmou. Então, assim, o racismo estrutural, ele também vai organizar a educação e vai se organizar a partir da educação no Brasil, né, no sistema dual, né, de precarização do público, que vai também marcar e demarcar as dificuldades que os estudantes negros vinham enfrentar. Então, assim, trazer esse debate a partir do acesso, da permanência, do acompanhamento após a conclusão também,
desses estudantes é essencial para promover, né, o enfrentamento ao racismo e a tão sonhada igualdade, né? Essa igualdade que no Brasil não pode ser tomada como um pressuposto, né? Mas senão como uma forma de luta mesmo, né? Quando a gente fala sobre isso, né, a gente pode pensar agora um pouco mais sobre o próprio quilombolar, né, o núcleo que surge nesse espaço, que trabalha com questões similares a essa que a gente está colocando, né. Então a pergunta seria essa, assim, como é que surge o quilombolar, assim, pensando em tudo isso? Então, o Quilombolar ele é um projeto da Universidade Federal do Ceará, da Pró-Reitoria de Graduação, que a partir de um edital específico destina recursos para o acolhimento institucional e para o incentivo à permanência. Então, ele vai se inserir institucionalmente a partir desse edital no curso de psicologia, e ele vem ali desde 2019 se preocupando com esses debates e com a formação dos psicólogos e psicólogas e psicólogos, né, na direção do entendimento de como esses processos de racialização vão engendrar sofrimento psíquico, além também de procurar imaginar e construir modos, né, de estar na universidade que valorizem a cultura e os saberes negros, né, e a presença negra na universidade. E a gente sabe que para isso, né, precisam ter pessoas, precisam ter ações, e aí eu acho que a próxima pergunta já pode ser a gente entrar nesse âmbito, né, de entender quem é que compõe o quilombolar, o que o quilombolar faz, né? Então, o quilombolar, ele começa quando eu venho de Sobral, né, da UFC, do campus da UFC em Sobral. Eu fui professora no curso de psicologia de Sobral por muito tempo. Em 2018 eu faço outro concurso e venho aqui para Fortaleza, né, também para o curso de psicologia. E aí, dois estudantes me procuram, né? Um deles é o Maia Neto, que é um cuidador cearense, né, psicoterapeuta, bicha negra, mestranda do programa de mestrado em saúde da população negra indígena da Federal da Recôncavo da Bahia, e também a Tauana, né, que na época era residente da Escola de Saúde da Família e que também é psicóloga, né, também é uma mulher negra. Ela já estava formada na época, queria que eu orientasse o trabalho de conclusão de residência dela, e o Maia estava finalizando o curso na época de psicologia e queria orientação para o trabalho de conclusão de curso dele. E aí eu já fazia, né, trabalhos similares em Sobral, e diante dessa demanda, né, eu acolho essa demanda, e aí casou também, né, do Janderson, né, Janderson Ferreira, o Moigi. Ele está voltando do Instituto Federal em Pernambuco, né? Ele volta para o Ceará e ele é um dos pioneiros, né, do estudo étnico-racial no curso de psicologia, né? Ele buscou esse estudo em 2007, se eu não me engano, a partir da orientação da professora Fátima Vasconcelos na educação, para orientá-lo, né? Uma vez que no curso, na ocasião, não tinha ninguém que trabalhasse, né, na área para poder orientá-lo. Então, ele foi um dos pioneiros nesse estudo que trouxe, né, a temática para ser debatida. Hoje já está diferente, né? Hoje nós temos diversos grupos no curso de psicologia que já vão trazer esse olhar, mas naquele momento, né, não existia ninguém. E aí, Janderson está voltando, a gente se reencontra, né? Eu também fui orientanda da Fátima, né? Desde 2012, eu concluo meu doutorado em 2015, e né, nós dois estudando nessa direção, né? O Omoigi é psicólogo, é candomblessista, né? Ele é pesquisador da área étnico-racial com foco no povo negro, e ele está tocando comigo as ações do quilombolar, né? Então, o quilombolar vai se gestando a partir disso, né? E aí as pessoas vão começando a chegar, né? A gente cria acho que é o núcleo do quilombolar, que é o grupo de estudos, né? O grupo afetivo de pesquisa, né? Como foi batizado. E esse grupo afetivo de pesquisa, ele já passou por diversas fases, né? Nós já estudamos Fanon, já estudamos Neuza Santos, já lemos um pouco de Grada Quilomba, agora vamos começar a ler Lélia Gonzalez, enfim. Né? Ele está muito atrelado aos nossos interesses de pesquisa também. Nós, no momento, estamos com 2 pesquisas em andamento, né? Uma pesquisa sobre desejo e umbanda, das quais participam o Alexandre e a Francesca, né? A Francesca é concludente em psicologia, né, e é artista. E o Alexandre é nosso bolsista do PAIP, né, do programa que eu falei, e também é responsável pelos treinos de capoeira, que é uma outra ação que a gente também realiza. Outra pesquisa que a gente está realizando também é um estudo sobre o sofrimento advindo do racismo, e que, em relação à prática da meditação mindfulness, poderia ter seja alguma ajuda, ter algum impacto, né, nesse sofrimento. E aí a gente está com essa parceria, né, com o Pedro Câmara, que é psicólogo da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis,
e com os professores do Laboratório de Pesquisas e Práticas em Educação, lá de Sobral, que é a professora Sueli e o professor Pablo Pinheiro, certo? Então, assim, né, já disse aí algumas atividades que a gente faz, a gente também tocou aí, né, os cursos de extensão, né, já fizemos um curso de extensão ano passado sobre a capoeira na luta antirracista, esse ano estamos com o grupo Só Bom Somé Pensamento e Vivência. Além disso, a gente também tem um grupo de leitura, né, de literatura preta, que é o Quilombo de Ali, onde a gente já leu Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior, já leu Como Fazer Amor com o Negro Sem Se Cansar, e O País Sem Chapéu, do haitiano-canadense Dani Laferrière. Estamos com uma longa lista de literatura também para dar conta, né? Tem sido muito prazeroso esse processo. Quem está nessa frente, além do Janson, né, e do Maia, é a Nicole, também está ajudando a organizar. A Nicole, né, e além do Alexandre também, né, a Nicole, ela é graduanda em psicologia pela Unifor, ela participa do LESPlexus, né, que é o Laboratório de Estudos de Sistemas Complexos, ela é conciliadora judicial pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, é membro da Ampicinep, Núcleo do Ceará e do Quilombolá, né? E atualmente ela está integrando também o coletivo CIO das 5 e também o Instituto Tresmares. Então, ela, né, a gente está com essa galera e participam do grupo afetivo de pesquisa, o próprio Flávio, que está aqui com a gente hoje, o Gabriel, né, a Andresa, o Edivan, a Priscila, a Ana Beatriz, que são estudantes do curso de psicologia, da graduação, o Luiz, que também foi um dos primeiros estudantes que está com a gente, né, desde então, né, os psicanalistas Ian e Carlos Eduardo, a Érica, que é orientanda do Janson, né? O Gabriel é assistente social, residente em saúde da família e comunidade pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, bicha, preta, pesquisadora, umbandista e cria das terras cariris. Então, a Sara Forte, que é minha irmã, é professora da UES, também trabalha na área, né, étnico-racial, um grupo de estudo dela, Literafros. A Rayana Vasconcelos, que é da área da comunicação e nos auxilia muito, né, tanto nas suas dicas de filmes, dicas de séries, resenhas, enfim, tudo aquilo que ela vê, acha interessante e abre os nossos olhos também para que a gente possa discutir com ela, né, tudo isso que ela traz. Então é isso, eu espero ter falado de todo mundo, compõe, né, o Quilombolá e também um pouco do que a gente faz. Muito bom notar essa força toda, né, essa grande comunidade que o Quilombolá se tornou, essas múltiplas ações também que perpassam muito essa palavra, né, afetividade, e em várias frontes, não só num referencial, né, acadêmico, mas também num referencial literário e de outras fontes, como, por exemplo, o Quilombo de Ali faz, né. Então, eu acredito que é isso. A nossa conversa pode se encerrar por aqui. Professora, agradecemos a sua participação. Pedimos que mande uma mensagem, uma dica para os nossos ouvintes. A dica é só assim que se sentiu interessado, né? Chegue mais, veja lá, acompanhe o nosso Instagram, vai estar indicado. E sinta-se à vontade, sinta-se convidado, né? Que é um prazer para a gente estar dialogando sobre isso, né? Estar construindo esse conhecimento, enfim, né? Tá mesmo também atravessando, né, as tensões que essas discussões provocam, mas que são muito necessárias para que a gente possa falar daquilo que importa, né? Esse foi o nosso primeiro quadro de entrevistas do podcast Lá. Você também pode ouvir, paralelamente, o nosso quadro de contação de histórias chamado Quilombo de Ali com o Omoidi. Para ficar sempre atualizado sobre os nossos debates, acompanhe as nossas redes sociais, Quilombolar UFC no Instagram e no YouTube. E assine o podcast lá no seu agregador de podcasts. Vamos ouvir agora as falas dos integrantes do Quilombolar sobre sua relação e afetos com o grupo. Obrigado por ouvirem. E lá! Me chamo Moiji, sou sacerdote de Candomblé. E o Quilombolá, ele é a realização de um sonho antigo. Hoje eu posso finalmente ver no departamento pelo qual eu me graduei, um espaço onde gente preta pode discutir a sua experiência no mundo. Quando a gente chegou nesse espaço, alguns anos atrás, tudo aqui era só concreto. Foi preciso que a gente quebrasse esse concreto, arasse a terra, plantasse mato, cultivasse a floresta, dela extraísse madeira para construir nossas taperas,
E hoje em dia a gente formou uma pequena aldeia, né? Que a ideia é que ela cresça, porque dentro da gente ela sempre foi grande. E essa aldeia hoje ela pode servir de abrigo para aqueles que agora chegam nesse espaço, que não é mais só concreto, que tem um pouco de mato, que tem um pouco de floresta, que tem um pouco de aldeia. Eu sou Alexandre Barbosa, sou atualmente bolsista e facilito os treinos de capoeira do projeto. Falar em quilombolar para mim, eu acho que posso definir de fato como um quilombo dentro do espaço universitário, no sentido de ser um espaço outro, uma comunidade outra, um modo de organização, um modo de estar naquele território diferente do que tudo que eu tive de experiências até conhecer o projeto. Conheci o projeto através de uma seleção para bolsista, num momento muito delicado da minha trajetória acadêmica, em que eu estava já a quase desistir do curso, não achava que a universidade era um lugar para mim, mesmo depois de anos e anos estudando, ter conseguido a psicologia, ter conseguido depois fazer a transferência para continuar minha graduação na Universidade Federal. E esse sentimento ficava mais forte, parece que quanto mais perto desses lugares ditos de excelência eu chegava. E foi mais nesse contexto que eu conheci o quilombolar, conheci referências que me apontaram para coisas que eu nunca tinha estudado na minha trajetória, que diversos sentimentos que eu tinha não eram só meus, eram dados a subjetividades específicas, que essa história na universidade não era somente algo comigo. Enfim, fui acolhido, fui educado em outros modos de se relacionar e de repente comecei a sentir de novo a universidade como um lugar pertencente a mim, consegui de novo me sentir como um estudante, consegui me ver como futuro profissional. Acho que tudo isso eu devo ao projeto. Sou Rayana Vasconcelos, eu sou formada em Comunicação Social pela UFC e o Quilombolar tem sido para mim um espaço de grande aprendizagem e troca de saberes e eu espero que ele possa continuar sendo dentro do curso de Psicologia um espaço também de acolhida e fortalecimento dos estudantes negros e negras dentro do espaço da universidade, ao mesmo tempo em que possa ser um espaço também de provocação e evolução dentro do ambiente acadêmico. Oi, gente, meu nome é Ana Rízia, sou estudante de Psicologia do 4º semestre e uma amiga minha me falou que ela tinha entrado nesse projeto do Quilombolar e ela disse que estava gostando muito, então eu entrei também recentemente e eu tenho me defrontado com muitas coisas que eu nunca tive contato antes, com autores, com leituras que eu nunca tinha tido contato antes, com modos de vida, e isso tem me feito muito bem, tem me feito conhecer, né, coisas novas e aprender muito, e eu tô gostando muito, e é isso. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante do 4º semestre de Psicologia na UFC, e o momento em que eu descobri sobre o Quilombolar foi durante a minha cadeira de Desenvolvimento 2 com a professora Nara, onde ela mencionou sobre esse projeto. E o que mais despertou meu interesse foi a sua sensibilidade em propor a ser um ambiente de acolhimento para estudantes pretos e pretas dentro do contexto da universidade. Ele tem sido um ambiente de aprendizado, de debate, de leituras diversas, de expansão de conhecimentos, de desconstruções de pensamentos antigos e, de uma certa forma, uma esperança para que cada vez mais nós possamos fixar a nossa presença no ambiente acadêmico. Olá, meu nome é Tauana Yara Nogueira, eu sou formada em Psicologia e especialista em Saúde Mental Coletiva para a Escola de Saúde Pública e atualmente eu estou no mestrado em Saúde da População Negra e Indígena. Sobre o Quilombolar, eu acho que foi onde começou um outro vínculo, possibilidade de um outro vínculo meu com a universidade. Uma possibilidade de pensar coisas que eu sempre quis pensar, ou que existia ali uma sementinha, mas, enfim, não tinha um espaço para desenvolver. Foi muito especial encontrar e, ao mesmo tempo, ir gestando coletivamente um grupo que não só é um grupo de estudo e de pesquisa, mas é também um grupo de compartilhar experiências, de lanchar junto, de rir, de falar sobre experiências espirituais, sobre experiências afetivas e, ao mesmo tempo, fortalecer esse vínculo através
do grupo. É difícil, né, falar de algo que significa tantas coisas, mas tem sido uma trajetória e um caminhar muito especial para mim. Conhecer cada uma das pessoas que compõem o Quilombolar tem sido também muito especial nesse tempo de pandemia. Eu sempre lembro e faz muita falta os encontros, os lanches que a gente fazia junto, olhar para a cara um do outro, a presença um do outro, mas ao mesmo tempo é muito bom também saber que apesar de tudo isso a gente consegue permanecer por outras vias, né? Seja por encontros virtuais, seja pelo grupo de WhatsApp, seja pelas novas ideias que vão surgindo, pelas novas pessoas que vão chegando, e a gente vai podendo acolher e ao mesmo tempo ofertar esse espaço para que elas vão seguindo e dando novas cores para o projeto, para esse espaço. Então é isso, eu espero também que o Quilombolar ele possa continuar sendo esse espaço de acolhimento, principalmente para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas não brancas, pessoas que desejam partilhar de outros olhares e de outras narrativas, que seja principalmente um lugar de afeto e que possa promover saúde, bem-estar, enfim, apesar do encontro também com alguns conflitos, que possa também ser esse lugar de acolhimento. Oi, eu sou a Andresa, sou do 3º semestre de Psicologia da UFC e o Quilombolar é para mim um espaço de reflexões, de percepção das minhas contradições, problematização, de descobertas, de formação pessoal e é um lugar afetivo que possui diálogos essenciais e muito potentes que te sacodem e te reorganizam. E participar desse projeto tem sido uma experiência incrível e transformadora. Olá, gente. Olá todo mundo que estiver ouvindo o podcast. Eu sou a Priscila, estou no 4º semestre de Psicologia e eu entrei recentemente no Quilombolar, mas sempre me interessei, né, desde que eu entrei na faculdade, que tive contato com o programa, né, que tive contato com o projeto por meio da professora Nara, desde o 2º semestre, também acompanhando pelo Instagram, eu sempre tive o interesse de participar. E eu resolvi vir e eu tô gostando muito, muito, muito. Eu acho, assim, que o Quilombolar é um lugar necessário dentro da faculdade. Eu acho que as discussões que a gente faz dentro do projeto, né, dentro dos grupos, são discussões que eram para ser basilares, assim, dentro da própria grade curricular, assim, dentro da nossa própria formação. Era para ser algo visto como algo estrutural, né, mesmo do curso, e não apenas, sei lá, uma matéria, uma cadeira optativa ou outra, né, que é essa questão decolonial, né, que são as teorias decoloniais, né, que são os estudos étnico-raciais. Eu acho que é urgente que todos nós estudemos isso. E o Quilombolar vem nessa vanguarda, né, de puxar esses assuntos dentro da universidade, apesar de terem algumas outras disciplinas, né, que falam, mas o Quilombolar traz isso de uma forma mais presente, né, e tudo, e para mim tá sendo muito rico essa experiência, muito importante. Eu tô gostando demais, eu tô aprendendo muita coisa, eu tô sendo desafiada, eu tô crescendo muito. Então, é um lugar incrível que eu, assim, acho que todo mundo devia passar se tivesse a oportunidade. E é isso. Eu me chamo Nicole Saboia, faço parte do Quilombolar, acredito que já tem mais ou menos um ano. E cheguei no Quilombolar através de um convite de um grande amigo, né, o Luiz. E o Quilombolar, ele se faz num momento muito importante para mim, né? Num momento de acolhimento, que eu estava realmente precisando me fortalecer, né? Nessa rede, nesse quilombo. E aí, chega nesse momento muito importante e eu me sinto muito acolhida de fazer parte, né? Eu estudo psicologia, sou palhaça, atualmente faço parte do Quilombolar também. Quilombolar em lugar de acolhimento, né, de cuidado. E a gente vai construindo juntos, né, essa rede de cuidado toda, né. O Quilombolar, ele não pretende ser um lugar de rigidez, né. Foi muito importante para mim, é muito importante para mim, porque Quilombolar me deu esse outro lugar na academia, né, na universidade, por mais que eu não seja da Universidade Federal, mas eu parto desse lugar da academia, né, da psicologia e tal. O Quilombolar, ele me
me trouxe essa oportunidade de aprender, de ler, de estar em contato, né, com outros tipos de leitura que fazem mais sentido comigo, né, que fazem mais sentido para mim. Eu sou muito feliz de estar aqui, sou muito feliz da gente estar caminhando juntos, né, porque também é um cuidado esse podcast que nasce, né, agora, e sou muito feliz porque a gente vai regando juntos esse jardim, né. Acredito que o Quilombolar ele é essa terra que é fértil, né, é possível de se plantar e que tem muitas plantinhas já bastante fortalecidas, mas que se fortalecem cada vez mais, que vão chegando outras plantinhas. E aí a gente vai se fortalecendo juntos, se alimentando juntos, estando juntos, né, nesse mundo todo aí. Então, boas-vindas a todos, a todes, e vamos lá, tem muita coisa boa aí por vir. O Quilombolar, ele fez parte desde quando eu estava construindo a monografia e estava indo atrás de alguém, né, para me orientar. E eu perturbei muito a Nara, que ela sempre está muito ocupada, como boa professora que ela é. E coincidentemente, quando eu também estava procurando, a Tawana também estava. E assim a gente começou a proposta do Quilombolar, porque a gente precisava se juntar, se reunir para poder debater alguns textos para as pesquisas. E daí da gente já foi entrando muita gente. E a gente ficou gentes, sabe? Então o Quilombolar é isso, é gentes. Normalmente a gente se reunia antes da pandemia no departamento de psicologia, era noite. A gente normalmente estava cansado porque era bem fim de dia. Era uma enorme mesa e normalmente a gente comprava café, a gente comprava água, coxinha vegana, qualquer comida, qualquer coisa, a gente se juntava, porque a gente tava falando sobre coisas não tão fáceis de serem ditas e a gente precisava de tudo aquilo. A gente falava sobre trabalho, sobre linguagem, sobre amores, sobre tempo, ou sobre tudo isso, sabe? Normalmente não eram coisas fáceis, envolviam violências, falar sobre as negritudes, sobre o racismo, e falar sobre tudo isso estando na universidade, que é um lugar extremamente racista. É sempre bom lembrar disso. Lembrar porque não é um lugar somente extremamente racista como o único ponto, assim. A gente fazia uns lugares de fuga, como depois de cansadas, com fome, mesmo assim a gente se reunia à noite. E assim a gente fazia. Hoje a gente faz de um outro jeito, mas a gente faz. E ainda é bonito, porque não é só sobre leitura de texto, não é sobre debater um conceito, não é sobre falar sobre o outro. E normalmente o estudo é meio que isso. Então, a gente falava sobre filme, sobre texto mesmo, texto chato, texto acadêmico. A gente falava sobre música, recomendação, sobre vida. Sabe assim, muita vida. Muita coisa nossa, assim, muita coisa meio que difícil da gente dizer. Daí o café ajudava, a coxinha ajudava, Quilombolar também tem tudo disso. Feito com comida, feito com texto, feito com não texto. É também sobre isso, né? É sobre isso. O Quilombolar para mim, e eu não canso de repetir, é para além do espaço em que a gente compartilha o conhecimento e aprende. Coisas que durante muito tempo nos foi silenciado e nos foi negado o acesso. Ele é um espaço terapêutico. É um espaço de cura, é um espaço de compartilhamento, é um espaço de identidade, é um espaço de vida e de deixar viver. Eu não sei se as minhas palavras fazem sentido, mas foi através dele que eu achei o meu lugar. Sim, porque para mim sempre foi sobre ter um lugar. Antes de conhecer o Quilombolar, quando eu só conversava com o Janderson, dizia para ele as minhas questões. Eu pensava assim, bom, que lugar é esse? Qual é o meu lugar? Porque para a sociedade eu não era retinta o suficiente para ser considerada preta, mas também não era branca o suficiente para ter os privilégios que essa sociedade tão bem reforça. Então eu sempre fiquei nessa espécie de limbo, de não saber qual era o meu lugar. Daí o Janderson veio e disse, o seu lugar é esse, tem lugar para você. E foi a partir do Quilombolar que eu passei a me enxergar enquanto gente, enquanto mulher preta, sim, porque essa sou eu, faz parte de quem eu sou. E cada molécula do meu corpo, cada caractere que forma o meu nome, reforça cada vez mais o que eu sou, uma mulher negra tentando sobreviver nessa sociedade.
E o quilombola fez muito esse papel, e de me dizer sim que eu tenho um lugar, e de através desse lugar poder mudar a vida de outras pessoas. É o lugar que eu vou dizer para os meus filhos, para os meus netos, que talvez eu não veja vivendo numa sociedade justa, mas que eu tenho certeza que através desse lugar que eu descobri, eu não vou deixar que a minha descendência seja apagada. Se vocês pudessem ter a noção do que isso representa para mim, pode ter certeza que hoje vocês poderiam experimentar uma fatia do quão feliz é ter encontrado meu lugar. Islar.